E acho que chama muito atenção aqui alguns números, né? Por exemplo, Márcio França, que liderava todas as pesquisas de intenção de voto ao Senado, ele estava ali com um discurso já de vencedor, né? Que ia ser o senador por São Paulo. Marcos Ponte, quase 50% dos votos, 49,68% foi eleito com 10.714.000 votos. O ministro Marcos Pontes, que acompanhou o presidente Bolsonaro em todo o interior e fez sua campanha aqui em São Paulo. E chamou atenção também aqui, ó, Janaína Pascoal, que teve na eleição passada a maior votação, ela era deputada estadual, é ainda, né? Termina o mandato no final desse ano. Ela tentou o Senado, ficou na 4ª posição, atrás de Edson Aparecido, que é um político conhecido em São Paulo e teve muito mais votos que Janaína Pascoal. E aí chama atenção aqui, a gente vendo a lista dos deputados federais, e você já comentou, Guilherme Boulos foi o mais votado no estado. 1 milhão de votos para Guilherme Boulos, e é até curioso, porque ele aqui, conversando com a gente algumas vezes, fez uma aposta aqui, ó. Eu aposto que eu vou ficar na frente, ele chama Eduardo Bolsonaro de bananinha, né? Eu vou ficar à frente, e realmente ficou à frente. Ele venceu, foi o deputado mais votado no estado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro ficou na 3ª posição, atrás de Carla Zambelli. Muitos se surpreenderam aqui com Carla Zambelli, que foi a 2ª mais votada. Ricardo Salles, como você falou, ex-ministro, muita votação ali para ele, 640.000 votos, e outros apoiadores do presidente Bolsonaro. E chama atenção a votação mais uma vez expressiva de Tabata Amaral, 337.000 votos para ela, Celso Russomano, Kim Kataguiri continua lá no Congresso, Érica Hilton, a primeira deputada trans eleita, com 1% dos votos, delegado Palumbo também chega lá, entre outros. E chama atenção aqui também, Josias, ele que é um político conhecido em todo o Brasil, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy foi o mais votado para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com 807.000 votos. Tem essa composição também na Assembleia Legislativa de São Paulo, que terá uma composição também bem à esquerda. A bancada feminista foi a 3ª mais votada, Carlos Genasi, do PSOL, o 3º. Os mais votados aqui, os 3 primeiros mais votados, à esquerda. Eu acho que Leonardo Sakamoto já está conosco aqui também para comentar sobre essa eleição em São Paulo. Já conseguimos colocar ele na tela? Olha ele aí. Bom dia, Sakamoto. Tá desligado o seu microfone. Vamos ligar aí. Oh, pronto. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia a todos e todas. Eu estava aqui falando sobre composição na Assembleia Legislativa e também no Congresso dos eleitores que escolheram seus deputados em São Paulo, mas queria voltar a Tarcísio e Haddad. A gente estava analisando agora aqui. O que você acha, hein, Sakamoto? Haddad consegue reverter essa ampla vantagem que tem aí Tarcísio de Freitas em São Paulo? Olha, particularmente eu acho muito difícil, na verdade, né? E eu acho que o PT também cometeu vários erros de avaliação ao longo do processo. Jornalistas também cometeram vários erros de avaliação ao longo do processo, né? Isso sem contar, é claro, das pesquisas, né? Mas eu acho que tem alguns pontos interessantes para ressaltar, né? Eu acho que a maioria dos votos do Rodrigo vai para o Tarcísio. Isso aí está posto, até porque o tucanato no estado de São Paulo foi substituído pelo bolsonarismo. E não é de agora. E a gente alerta isso e fala, e fala, e fala, e fala. E o pessoal fala, não, você está exagerando. Não, houve uma substituição há anos já do tucanato pelo bolsonarismo, da direita liberal pela direita radical no estado de São Paulo. Né? A gente até perguntou e foi interessante. E outra, o estado de São Paulo ainda é o epicentro do antipetismo nacional. É onde as manifestações de rua na Paulista são maiores, né? Tem uma grande quantidade de pessoas que são antipetista raiz mesmo. Alguns deles poderiam até ter migrado para outras candidaturas, vou numa terceira via, vou para uma Simone, para o Ciro, etc e tal, mas na hora H o antipetismo voltou para casa, né? Pode-se dizer assim. E é interessante que quando a gente, acho que a Fabiola lembra, a Fabiola e a Carol, a gente sabastinou Fernando Haddad, e teve uma pergunta que eu fiz que até que o Haddad não gostou muito, que eu falei assim, olha, como é que o senhor vai enfrentar o antipetismo do interior paulista, que é muito forte? Ele falou, Sakamoto, desculpe, não há antipetismo forte em São Paulo, o que existe é antibolsonarismo e antidorismo. E a gente olhou para ele do tipo, vá, né? E ele falou um monte, ele falou assim, não, é forte, ele pode não estar totalmente detectado, mas é forte e vai continuar sendo forte. Né? São Paulo não mudou a forma como lida com as coisas, né, nesse sentido. E, por fim,
Eu acho que tem uma questão também que a pesquisa de senador sempre foi uma pesquisa muito. As pesquisas de senador, elas sempre apontaram erros desse tipo. Isso não é de agora. O eleitor escolhe o senador na última hora. É inacreditável, mas é verdade. O próprio Márcio França, você falou do debate da cultura, Fabíola, no debate da cultura, a gente falando com o Márcio França, numa hora lá. E ele falou: olha, não, porque o senhor está bem na frente e tal. Ele falou: olha, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o Senado as pessoas escolhem na última hora e normalmente vai com um voto junto agregado com o outro, né? Em São Paulo, em Minas Gerais, em 2018, todo mundo dava como Dilma eleita e não foi eleita. Em São Paulo, em 2018, todo mundo dava o Suplicy como eleito e não foi eleito. E naquele momento eram duas vagas.